Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas, estamos começando mais uma vez a nossa Escola da Fé. Uma alegria nós estarmos juntos para refletir um pouco sobre as coisas da nossa fé, aquilo que está no coração da igreja, ok? Convido a vocês que estão aqui no nosso estúdio, aqui ao vivo, participando do programa, você que está em casa, para nós rezarmos um pouco pedindo a Deus a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria interceda por nós nesta hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero saudar vocês que estão aqui, dizendo pelo menos o nome da cidade de vocês. Ipuiuna, Minas Gerais, é isso mesmo? Certo? Ipuiuna, Minas Gerais. Várzea Paulista, São Paulo, está ali. Sete Lagoas, Minas Gerais. Paraibuna, São Paulo. E Içara, Santa Catarina, certo? E quero mandar um abraço para um casal que esteve aqui, né? Bom, temos aqui também Serra Talhada, ok, na Paraíba, beleza. E um abraço a dona Sônia e Lívia, né, de Belo Horizonte, que estiveram aqui, né, mas não pudemos nos encontrar, ok? Muito bem, vocês estão vendo aí um cenário novo, né? A Escola da Fé está inaugurando um cenário novo, né? Aí, aquele jogo de palavras ali, aqui fica um desafio para você encontrar algumas palavras interessantes. Maria, Roma, igreja, procura aí que você vai achar, né? É um jogo de palavras, né? Vou mostrar um deles, por exemplo. Maria está aqui, ó, M-A-R-I-A, tá? E aí você vai encontrar aí, né, algumas palavras que servem também para a nossa reflexão, ok? Muito bem. O que nós vamos conversar hoje? Eu tenho feito uma série de programas sobre a vida de Cristo. Hoje vamos conversar um pouco sobre o mistério da morte de Cristo. Como é que foi a morte de Cristo? Por que Cristo morreu na cruz? Né? Vamos escutar um pouco sobre isso. Eu quero dizer a você que esses slides que vão aparecer aqui, que eu vou seguir a minha aula pelos slides, você pode encontrar, né? Depois você pode ficar até com você no facebook.com/Escola da Fé, ok? Então, se você quiser rever, depois você pode rever. Muito bem, antes só eu quero mostrar, ligado ao nosso tema de hoje, esse livro do Prado Flores. Prado Flores é um pregador excelente, mexicano, que escreveu esse livro, A Fascinante Morte de Cristo. Fascinante no sentido do quê? Chocante, importante, né? Prado Flores escreve aqui toda essa riqueza da morte de Cristo. Quem quiser então aprofundar, né, pode aprofundar. Claro que há outros livros que você pode ler também, por exemplo, A Paixão de Cristo segundo o cirurgião Pierre Barbet, é um livro também maravilhoso, ele deve estar inclusive aqui nessas nossas exposições aí de livros, você pode também aprofundar. Muito bem, mas vamos lá, vamos aí começar caminhando um pouco nesse mistério da morte de Cristo. Bom, o que significa isso para nós? Pode passar. Uma coisa que é preciso dizer logo no começo, muitos judeus se converteram ao cristianismo, né? A igreja não aceita dizer que, né, os judeus são culpados pela morte de Cristo. Não, muitos judeus se converteram ao cristianismo. Todos os 12 apóstolos eram judeus. Muitos sacerdotes judeus se converteram ao cristianismo, né? Então, tá assim que Pedro foi pregar aos judeus e Paulo foi pregar aos pagãos, né? Então, a gente vê aqui nessa passagem de João 12, 42, muitos judeus abraçaram o cristianismo.
o fariseu Nicodemos, José de Arimateia, ora, era gente do Sinédrio, do tribunal judaico, ok? Foram discípulos secretos de Jesus. Um bom número deles, autoridades judias, creu nele. São João está dizendo, um bom número deles quem? Autoridades, acreditaram em Jesus. Então, a igreja deixa isso bem claro. Depois, essa passagem aqui é muito interessante. No dia seguinte a Pentecostes, uma multidão de sacerdotes obedecia à fé. Sacerdotes judeus, porque não havia sacerdotes cristãos ainda, né? Veja, no dia seguinte ao Pentecostes. E alguns do partido dos fariseus haviam abraçado a fé. É uma coisa que a gente não percebe. Muitos judeus sacerdotes abraçaram a fé católica, a fé cristã, né? Zelosos partidários da lei, milhares de judeus abraçaram a fé. Vejam, 3 citações, Atos 6:7, Atos 15:5, Atos 21:20, mostra que houve muitos judeus que se converteram. Por que eu estou colocando isso logo no começo desta aula? Para mostrar o seguinte, que não são os judeus de modo geral que foram culpados pela morte de Cristo. Não. Claro que aqueles doutores da lei que não aceitaram Cristo, aqueles fariseus, saduceus, né, que hostilizavam Jesus, esses foram culpados, mas não é o povo judeu de modo geral. Vamos lá. Os fariseus ameaçaram de excomunhão os que seguissem Jesus. Vejam, aqueles judeus que seguiam Jesus foram ameaçados pelos fariseus de excomunhão do quê? Da sinagoga, né? Temiam que todos crerão em Jesus e os romanos virão e destruirão o nosso lugar santo e a nação. É uma citação de São João, capítulo 11, versículo 48. Bom, essa introdução para mostrar o quê? Mais uma vez, né? Muitos judeus, né, abraçaram a fé cristã, seguiram Jesus Cristo. Vamos lá. O Concílio Vaticano II, por isso, deixa claro o seguinte: o Concílio Vaticano II, naquele documento Nostra Aetate, né, no número 4, que quer dizer a nossa época, o Concílio Vaticano II diz o seguinte: aquilo que se perpetuou em sua paixão não pode indistintamente ser imputado a todos os judeus que viviam então, nem aos de hoje. Os judeus não devem ser apresentados nem como condenados por Deus, nem como amaldiçoados, como se isso decorresse das Sagradas Escrituras. Então, o Concílio Vaticano II deixou bem claro, neste documento, Nostra Aetate, não são os judeus culpados pela morte de Cristo. Então, quem são? Vamos ver, passa aí para nós. Quem foram os responsáveis pela morte de Cristo? Né? Então, o Catecismo da Igreja, no número 598, diz assim: a Igreja nunca esqueceu que foram os pecadores, como tais, os autores, como que os instrumentos de todos os sofrimentos por que passou o Divino Redentor. Então, quem é o culpado da morte de Cristo? Eu e você. Nós. Por quê? Porque ele morreu para tirar o nosso pecado do mundo. Quando João Batista anuncia Jesus ao povo, como é que ele anuncia? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pecado de quem? Seu e meu, certo? Então nós somos os responsáveis pela morte de Cristo. Está aí, é o que o Catecismo coloca. Pode passar para nós. Tá? Aqui, Atos 2, versículo 23, aquele discurso que São Pedro fez no dia de Pentecostes, São Pedro diz assim: a morte violenta de Jesus não foi o resultado. Não é São Pedro, desculpa. São Pedro vai entrar só no final aqui. Aqui, a morte violenta de Jesus não foi o resultado do acaso, um conjunto infeliz de circunstâncias. Ela faz parte do mistério do projeto de Deus, como explica São Pedro aos judeus de Jerusalém, já no seu primeiro discurso de Pentecostes. Então Pedro disse: ele foi entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus. Cristo foi entregue segundo um desígnio determinado e uma presciência de Deus. Deus sabia. Mas isso não quer dizer que Cristo foi empurrado para a morte por Deus na marra. Não. Passa o próximo slide. Aqui vai explicar melhor.
Essa linguagem bíblica, essa explicação do catecismo, no parágrafo 599, é muito importante. O catecismo diz assim: esta linguagem bíblica, que nós vimos no slide anterior, não significa que os que entregaram Jesus tenham sido apenas executores passivos de um roteiro escrito de antemão por Deus. Não. Não quer dizer que Pilatos, Herodes, os fariseus, os soldados romanos, cumpriram como se fosse um teatro, onde essa peça tivesse sido escrita por Deus. Não. Cada um agiu livremente. Cada um quis levar o Cristo à morte e levar o Cristo à morte. Deus aproveitou tudo isso e transformou essa morte do Cristo, né, na matéria-prima da nossa salvação. Estão entendendo? Não é o pai que pega o filho e prega na cruz. Não, os homens pregaram o Cristo na cruz. Mas como o pai, na sua presciência, já sabia que isso ia acontecer, o pai aproveitou esse drama todo e transformou tudo isso na nossa salvação. É o que o catecismo da igreja coloca. Leia de novo, ó. Essa linguagem bíblica não significa que os que entregaram Jesus tenham sido apenas executores passivos. Passivo quer dizer, sem usar a própria liberdade, de um roteiro escrito de antemão por Deus. Não. Pode passar? Agora aqui vem uma explicação também boa, né? O catecismo coloca no número 600 uma explicação muito interessante. Para Deus, todos os momentos do tempo estão presentes na sua atualidade. O que quer dizer isso? Para Deus não tem passado, para Deus não tem futuro, para Deus tudo é presente. Ok? Então Deus já sabia que o Cristo ia passar por aquilo. Porque para Deus o futuro, o que para nós é futuro, para Deus é presente. O que para nós é passado, para Deus é presente. Então ele diz aqui, ele estabelece, portanto, seu projeto eterno de predestinação, entre aspas, incluindo nele a resposta livre de cada homem à sua graça. Deus permitiu os atos nascidos de sua cegueira, a fim de realizar seu projeto de salvação. Então, Deus aproveitou a cegueira daqueles que levaram Jesus à morte livremente, cada um atuando livremente, Judas, Pilatos, Herodes, os fariseus, os romanos. Deus aproveitou tudo isso que eles iam fazer e fizeram para transformar tudo isso num projeto de salvação. Ok? Agora, por que o Pai permitiu tudo isso? Por causa daquilo que eu já expliquei aqui em outras aulas. Deus é misericordioso, mas Deus é justo. O que significa isso? A humanidade pecou, desde Adão e Eva. Então, o pecado ofende a majestade infinita de Deus. Isso precisava ser reparado. A justiça exige reparação, certo? Aqui entre nós, alguém que faz um crime não vai para a cadeia? Vai para a cadeia. A reparação do crime cometido. Então, Deus também ele age pela justiça. Mas como não tinha nenhum homem capaz de reparar a ofensa feita à majestade infinita de Deus pelos nossos pecados, só Deus podia fazer isso, então Deus veio fazer isso. Ou seja, Deus veio pagar a nossa conta a justiça divina. Certo? O catecismo da igreja fala assim, ainda que o homem mais santo morresse na cruz, era insuficiente para salvar a humanidade. Tinha que ser um homem que fosse Deus. Um homem por quê? Porque quem pecou foi o homem. Um Deus por quê? Porque só Deus é capaz de oferecer à justiça divina um sacrifício de valor infinito. Então, o Pai aproveitou toda essa cegueira que levou Jesus à morte, para que a oblação de Cristo na cruz, que o Cristo aceitou, subisse ao céu como um pagamento dos nossos pecados. É aí que nós fomos libertados das mãos do demônio e passamos para a liberdade dos filhos de Deus. Esse é o grande mistério da fé, né? A morte do Cristo que nos liberta. Muito bem, vamos continuar. Deixa a Gabriela passar aí para nós. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Olha aí, São Paulo falando na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Cristo morreu pelos nossos pecados. Certo? Após a sua ressurreição, ele deu essa interpretação
das Escrituras aos discípulos de Emaús, né? E depois aos próprios apóstolos. Quando ele caminhava com os discípulos de Emaús, os discípulos estavam decepcionados, né? Porque o Cristo que eles esperavam que fosse seu libertador de Israel, no sentido assim, mais político, tá? Tinha morrido e eles não sabiam o que ia acontecer. Mas Jesus aí começou a explicar. Desde Moisés até ele ali, que era necessário que ele passasse por isso. Aí foi abrindo a cabeça dos discípulos devagar, até que na fração do pão ali, o Cristo desapareceu e eles entenderam que o Cristo é que falava para eles, né? Muito bem, vamos em frente. Abriu-nos então o Espírito para que compreendessem as Escrituras, dizendo o quê? Aqui está a colocação. Assim é que está escrito. E assim era necessário que o Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia. Então, o Cristo fala para os discípulos de Emaús, isso tinha que acontecer para a salvação da humanidade, para a libertação, né, das pessoas. Ok? Fica bem claro, né, na explicação dele. A morte e a ressurreição. A morte para fazer com que nós morramos para o pecado, mas a ressurreição para viver para Deus. E é exatamente o que o batismo faz na nossa vida, né? Quando a gente pega a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, no versículo 3, São Paulo fala: não sabeis que quem é batizado participa da morte e da ressurreição de Cristo? Então, o batismo aplica em cada um de nós o mistério da fé. Cristo que morre e nós que morremos com Ele. Morremos como? Misticamente, na dependência do demônio, e ressuscitamos nos braços de Deus. É por isso que o batismo tem um significado tremendo. Por isso que a igreja insiste, né, que toda criança seja batizada logo, não espere nada, porque o Cristo já pagou o preço do nosso resgate. Então, batize logo, para a criança, né, seja libertada do mundo das trevas, do pecado, do demônio, e venha para, né, a realidade de Deus. Pode passar? Aquele que não conhecera o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós. Olha que coisa chocante, né? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Uma vez eu ouvi um padre fazer uma comparação interessante. Ele dizia que a mãe dele, quando fazia uma feijoada, a mãe dele pegava parece que uma laranja ou uma batata, e colocava na feijoada, para que aquela laranja ou aquela batata chupasse nela toda a toxina que havia na feijoada. E quando tirava aquela batata dali, ou aquela laranja dali, ela estava até cinza, por causa da toxina. É o que o Cristo fez. O Cristo entrou na história da humanidade, e como que ele puxou nele todo o pecado da humanidade. E quando ele morreu, ele matou o nosso pecado. E ressuscitou. Né? É o que a Escritura fala. Aquele que não conhecera o pecado, Deus o fez pecado por nós, a fim de que por ele nos tornemos justiça de Deus. Justiça de Deus quer dizer justificados, né? Tendo os pecados perdoados. Né? Aquele grito que o Cristo deu na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Como é que o catecismo explica isso? O catecismo explica dizendo assim, que ali é o grito de todos os pecadores do mundo, que ele abraçou nele, né? E quando o pecador experimenta o pecado, ele se sente longe de Deus. Então, meu Deus, por que me abandonaste? Não é o grito do Cristo em si, é o grito do Cristo que abraça o pecado da humanidade. Forte, né? Foi Deus que em Cristo reconciliou o mundo consigo. Foi Deus que em Cristo reconciliou o mundo consigo, porque o mundo estava brigado com Deus. O pecado de Adão e Eva no paraíso expulsou a humanidade do céu, não é? Até diz lá o Gênesis que Deus colocou um serafim ou querubim com a espada para que o homem não voltasse para o paraíso. O que significa essa imagem? O homem em pecado não pode conviver mais com Deus. Houve uma separação. Para que houvesse de novo essa reconciliação, o Cristo teve que pagar a justiça divina com um preço infinito, que foi o preço da sua vida.
Esse é o sentido. Sabe, quem não entender isso, não entendeu o mistério da fé. Depois, quando o padre acaba de fazer a celebração, não é, na missa, a consagração, ele diz: eis o mistério da fé. Que mistério da fé é esse? É o Cristo que, presente ali no altar agora. Na hora da consagração, o que acontece? Torna-se presente o Calvário. Na hora da consagração, torna-se presente a paixão, morte, ressurreição e ascensão do Cristo ao céu. Este é o mistério da fé. E aí nós dizemos, né? Nós fazemos a resposta da igreja. Muito bem, pode passar. Não é por bem, essa citação de São Pedro, ela é perfeita. Né? Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 18, São Pedro diz assim: não é por bens perecíveis, ele fala como a prata, o ouro, que têm sido resgatados da vida fútil que herdastes de vossos pais, pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Não é pelo preço de ouro, de prata, que vocês foram resgatados dessa vida longe de Deus, não. Foi o preço do sangue do cordeiro de Deus. O preço da vida de Cristo é que nós fomos resgatados. Sabe, gente, isso tem que levar a gente a pensar muito. Quão profundo é o amor de Deus por nós, né? Deus deu o seu Filho amado, diz São João, para que todo aquele que nele crer, e aí é que está a salvação, quem crê nisso, quem abraça isso, quem olha para a serpente no deserto, né, estava livre do veneno das serpentes, né? Quem olha para o Cristo na cruz e crê que pela morte dele, pela ressurreição dele, eu tenho a salvação, então se salva, né? Mas isso custou, não foi ouro nem prata, isso custou, né, o sangue do cordeiro. É muito bonito isso. Um cordeiro sem mácula. Pode passar? Os pecados dos homens, depois do pecado original, são sancionados, punidos pela morte. Aqui a gente entende por que a morte do Cristo. Essa passagem aqui, né, de Romanos 5,12, 1 Coríntios 15, São Paulo deixa claro que os pecados dos homens, depois do pecado, eles são sancionados, eles são cobrados, né, punidos pela morte, né? Antes de Adão e Eva pecarem no paraíso, Deus disse para eles assim: não comam do fruto dessa árvore, a árvore da vida, a árvore da ciência do bem e do mal. Não comam, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. E eles comeram. Por isso que a morte entrou na história da humanidade. Porque o pecado, ele é punido com a morte. Por que o pecado é punido com a morte? Porque o pecado significa você romper com Deus. Deus é a vida. Se você romper com a vida, você experimenta a morte. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a vida. Então, olha o que o pecado significa na vida do cristão, significa a morte, né? Por isso que, para resgatar o homem da morte, foi preciso matar a morte. A expressão que a liturgia diz, né? O Cristo morrendo, abraçando nele todo o pecado da humanidade, ele matou a morte. Não a morte física, a primeira morte, mas a segunda morte. São Tomás de Aquino diz assim: tem duas mortes. A primeira morte é quando o corpo se separa da alma. A segunda é que é terrível, quando a alma se separa de Deus. É esta morte que Cristo eliminou. Agora a gente pode morrer fisicamente, mas vamos ressuscitar, porque a segunda morte foi destruída, né, pelo Cristo. Ok, aquele que não conhecera pecado, Deus o fez pecado por nós. Está repetido aqui, né? A fim de que por ele nos tornemos justiça de Deus, nos tornemos justificados. Pode passar? Essa frase que eu já coloquei também, né? Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, a fim de que fôssemos reconciliados com ele pela morte do seu filho. É preciso entender isso daqui, né? Deus não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós. Não quer dizer que Deus pegou o filho e disse: você vai descer lá e você vai ser crucificado. Não, temos que entender isso. É o filho que pediu.
É o verbo que pediu. Quando a gente olha na carta de São Paulo não é a carta de São Paulo, a carta aos Hebreus, né? Está aqui na Bíblia, bem claro. Você pega a carta aos Hebreus, né? Aqui no capítulo 10 da carta aos Hebreus, tem uma passagem que nós precisamos entender muito bem. A carta aos Hebreus diz assim, que o verbo, no seio da Trindade, pediu ao Pai, dai-me um corpo, para eu fazer a tua vontade. Que vontade é essa? Cumprir a justiça divina, pagar o preço do pecado da humanidade. Então, vale a pena a gente ler um pedacinho aqui, né, para você perceber a profundidade desse mistério. Aqui, carta aos Hebreus, capítulo 10, né, você vê aqui o seguinte, por esta razão, é o versículo 5, por esta razão, ao entrar no mundo, Cristo declara, o quê? Não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocausto nem sacrifícios pelo pecado. Então eu disse, eis que eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Né? Como no livro está escrito a meu respeito, né? Não quiseste, nem foram do teu agrado, vítimas e oferendas, etc. Então declarou, eis que eu vim para fazer a tua vontade. Com isso ele suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. O que isso deixa claro, né? A carta aqui aos Hebreus deixa claro que o Filho, o Verbo, no seio da Trindade, chega ao Pai e diz, Pai, sacrifícios, holocaustos, não foram do teu agrado. Aqueles bois, ovelhas, tal, que eram sacrificados no templo, era apenas uma prefiguração do que precisava acontecer, o sacrifício de Cristo. Então Cristo diz, dai-me um corpo, ou seja, deixa eu descer à terra, deixa eu nascer em forma de homem, é o verbo humanado, né? Para poder o quê? Fazer a tua vontade. Que vontade é essa? Pagar a dívida da humanidade, a justiça divina. Ok? Isso é muito importante a gente entender. Bom, vamos para o nosso intervalo e depois a gente continua aqui, ainda com um pouco dessa nossa reflexão. Aguarde aí que é rápido o intervalo. Muito bem, voltando com o nosso programa já para o segundo bloco, né? E aqui, eu preciso fazer aqui algumas comunicações. Primeira comunicação, a Canção Nova está fazendo uma ação que se chama Eu e a Minha Casa Serviremos ao Senhor. Muito simples. Você que recebe lá o seu boleto bancário para ajudar a Canção Nova, se você, além da sua contribuição normal, você ajudar com mais R$20, você vai receber na sua casa esse livro do Márcio Mendes, Deveis Pedir com Fé. Ok? É um livro de oração, de cura, libertação, etc. Certo? Não olhe para o valor material do livro, né? Se vale R$20, se não vale, não é isso. O que importa aqui é a sua ajuda para evangelizar. Paulo VI, Santo Padre Paulo VI, que agora já foi canonizado, né? Paulo VI dizia, aquele que ajuda a evangelização, ele tem os mesmos méritos do evangelizador. Então, você que ajuda a Canção Nova a evangelizar, tem os mesmos méritos de quem está aqui evangelizando. Ok? É bonito. É uma forma de você ser evangelizador. É palavra de um Papa, e um Papa que é santo. Né? É muito forte isso. Muito bem, eu quero aproveitar aqui para mostrar esse livro ligado a esse assunto de hoje, A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião. Esse livro é fantástico. Um cirurgião francês chamado Pierre Barbet, durante 25 anos ele estudou a paixão de Cristo. E esse homem ficou tão impressionado com a paixão de Cristo, que ele disse que não podia fazer mais a via sacra, porque ele desmaiava no meio da via sacra, tal era a comoção que ele sentia. Ele fez pesquisas impressionantes, ele fez até crucificação de cadáveres, para entender como é que foi a crucificação de Cristo. Né? E mostrou com detalhes muitas coisas interessantes, como é a posição, por exemplo, do cravo, né? Nos pés, na mão. Quer dizer, uma coisa que liga a ciência com a fé, muito interessante. Também como o livro do Prado Flores, né? Só que o Prado Flores narra num outro aspecto, num aspecto mais
teológico espiritual. Mas tudo isso ajuda a gente a compreender. Eu quero mostrar a vocês, antes de eu voltar para a nossa aula, esta coleção que vocês estão vendo aqui. Repara que são bastante livretos, né? Na verdade, tem até mais. O que é essa coleção aqui? Essa coleção chama-se Coleção Formação Católica. São vários títulos para que o povo conheça a doutrina católica com profundidade. O profeta Oséias, lá no Antigo Testamento, já dizia assim: o meu povo perece por falta de formação. O meu povo perece por falta de doutrina. O nosso povo deixa a Igreja Católica e vai para outras coisas porque não conhece a beleza da igreja. Não sabe sobre os sacramentos, não sabe sobre o credo, não sabe sobre a espiritualidade, não sabe sobre a moral católica. Então, esta coleção toda tem, eu não vou mostrar aqui tudo, porque nem é possível, né? Mas, rapidamente, algumas coisas, né? Por exemplo, aqui você está vendo, por que os católicos veneram imagens? Né? É um título, explicadinho, com toda a fundamentação bíblica, teológica, etc. Aqui, por exemplo, né? Porque, como perseverar na vida espiritual, né? Qual a importância da oração? Depois, por que venerar as santas relíquias? Por que a gente dá tanto valor para as relíquias? Enfim, é uma quantidade enorme. Tem sobre a história da igreja, tem sobre a moral católica, tem sobre o credo, para que a gente possa, né, viver aquilo que São Pedro diz. Né? São Pedro diz assim, na primeira carta dele, capítulo 3, versículo 15, São Pedro diz assim: estai preparados para dizer aos outros qual é a razão da sua fé. Por que você acredita? Por que você vai à missa? Por que você confessa? Por que você comunga? Por que você reza? Por que você faz jejum? Qual é a razão da sua fé? Entenderam? Isso é muito importante. Muito bem, vamos continuar então aqui a nossa caminhada, tá? Falando do mistério da morte de Cristo, né? Que trouxe a toda a humanidade a salvação. É por isso, gente, que a Semana Santa, a igreja, né, na quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado, a igreja se debruça sobre esse mistério. Né? A quinta-feira começa lá no lava-pés, né? Aí todo o sofrimento do Cristo no Horto das Oliveiras, aí toda a sexta-feira da paixão, da morte, aí tem aquela celebração, né, da paixão, na morte de Cristo, às 3 horas da tarde, e depois o sábado do silêncio, né, do Cristo morto, até a ressurreição. Muito bem. Aqui São João coloca na primeira carta dele algo muito bonito, né? Nisto consiste o amor. Olha que coisa forte. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Uma vez eu fiz uma pesquisa na Bíblia. Quantas vezes a Bíblia fala da morte do Cristo para a nossa salvação? Então eu peguei nos evangelhos, peguei nas cartas de São Pedro, de São Paulo. Gente, eu encontrei mais de 50 passagens. Mais de 50 passagens dizendo isso. Ele morreu como vítima de expiação pelos nossos pecados. Cada um dizendo de um jeito, mas no fundo é a mesma coisa. Ele morreu para retirar, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E agora São João, que é o apóstolo do amor, né? São João é o apóstolo do amor, né? Deus é amor, né? Aquele que ama conhece a Deus, quem não ama está morto, né? São João fala, nisto consiste o amor. Deus nos amou primeiro. Por quê? Porque Ele que deu o seu Filho para morrer por nós. Por isso, gente, que Deus tem que ser o primeiro amor da nossa vida. Deus não aceita ser o segundo amor da nossa vida. Por quê? Porque você é o primeiro amor da vida dele. Se Ele morreu por nós, se você morrer por alguém, é porque esse alguém é o primeiro amor da sua vida, não é verdade? Nós somos o primeiro amor de Deus, então Deus tem que ser o primeiro amor. Por isso que Cristo diz assim, né? Quem não ama a mim mais do que seu pai, sua mãe, seu irmão, né, não pode ser meu discípulo. Não quer dizer que você não vai amar o pai, a mãe, o irmão, vai amar muito, mas vai amar a Deus sobre todas as coisas. Ele em primeiro lugar, né? São Bento dizia, Deus em primeiro lugar,
Deus acima de tudo, São Bento dizia. Vamos lá, pode passar. Não há, olha o que o catecismo diz, não há, não houve e não haverá nenhum homem pelo qual Cristo não tenha sofrido. Então Cristo sofreu por toda a humanidade. Por isso que a igreja foi chamada pelo Cristo a levar salvação a todos os homens, porque ele morreu por todos, pelos chineses, pelos muçulmanos, por todos. Só que agora a salvação tem que ser levada. Ide pelo mundo inteiro. Prega o evangelho a todas as nações. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque, como eu falei a vocês, é o batismo que aplica a cada um a morte, a ressurreição e a salvação. Ok? Mas todos, diz o catecismo, no parágrafo 605, todos, né? Cristo morreu por todos. Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. São Paulo, Romanos 5, 8. Quer dizer, esta colocação de que o Cristo que morre por nós se repete em toda a Escritura. É impressionante. Pode passar. É o que eu quero deixar bem mostrado hoje aqui. Aqui é aquela citação que eu já falei, da carta aos Hebreus, capítulo 10. Né? Cristo diz ao entrar no mundo, eis-me aqui. Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Graças a esta vontade é que somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo realizado uma vez por todas. Graças a essa vontade. Que vontade? A vontade do Cristo de fazer a vontade do Pai. Vocês já perceberam que no Evangelho Jesus tem essa preocupação tremenda de fazer a vontade do Pai? Vou dar um exemplo. Lá no Evangelho de São João, capítulo 4, quando ele encontra aquela samaritana no poço, né, de Jacó, na cidade de Sicar, né? Aquela samaritana. O judeu não conversava com a samaritana, né? Os apóstolos ficaram impressionados de ver Jesus conversando, além de ser samaritana, era mulher, né? E era a hora do almoço. Então os discípulos perguntaram para ele, o senhor não vai comer alguma coisa? O que Jesus respondeu? Eu tenho um alimento que vocês não conhecem. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. O meu alimento. E essa expressão, fazer a vontade do Pai, está na boca de Jesus sempre. Quando aquela mulher disse assim para Jesus, ficou encantada com a pregação de Jesus, né? Disse, bem-aventurados o seio que te trouxe, né? O ventre que te trouxe, os seios que te amamentaram. Jesus olhou para ela e disse, mas antes, bem-aventurado aqueles que fazem a vontade de Deus. Sabe, para Jesus fazer a vontade de Deus era tudo. No Horto das Oliveiras, quando ele sentiu todo o peso da paixão, sentiu como homem, né? Pai, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Quer dizer, até na hora da amargura da paixão, o importante para ele era fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era essa, que nós fôssemos libertados do pecado. Porque o Pai ama todos os seus filhos. Só que para nós sermos libertados do pecado, a justiça divina tinha que ser reparada. Porque o demônio nos tinha na sua mão. Outra coisa que nós temos que entender, São Paulo na carta aos Colossenses, ele fala assim, Cristo pregou na cruz, Cristo pregou na cruz. Até saiu aqui da base. O Cristo pregou na cruz o documento de dívida que existia contra nós. A duplicata que o demônio tinha. Gente, precisa entender isso com profundidade. Senão a gente não entende o porquê da morte de Cristo. Quando o homem pecou no paraíso, o demônio tomou posse da humanidade. Por isso que no batismo se faz o rito do exorcismo. Renuncio a Satanás. Por quê? Porque agora Cristo pagou o preço da nossa libertação. Deus age pela justiça. O demônio nos roubou no paraíso sem violência. Sem violência. Ele nos roubou no paraíso pela sedução. Ele passou a lábia em Eva. O quê? Esse Deus diz que você não pode comer essa fruta?
Esse Deus é um bandido. Esse Deus sabe que se você comer essa fruta, seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como deuses. A Eva é. Então traga a fruta. E Deus tinha dito, não coma. Porque se você comer, você vai morrer. Está entendendo, gente? Então, o demônio adquiriu uma posse sobre a humanidade. E para soltar essa humanidade agora, ele exigiu um preço infinito. Por isso que São Paulo fala, Cristo pregou na cruz o documento de dívida que o demônio tinha na mão contra nós, um direito de posse da humanidade. Agora nós somos libertados, porque essa duplicata foi paga. Mal comparando, você imagina assim, como se um sequestrador sequestrasse alguém e dissesse assim, eu quero $2 milhões para soltar o sequestrado, senão vou matá-lo. Vai matar. Porque quem tem $2 milhões? Aí chega, alguém desce do céu e diz, eu pago a conta. Eu pago a conta com a minha vida, porque a minha vida tem um valor infinito. Então, pregou na cruz o documento de dívida, o preço do sequestro para a nossa libertação. Sabe, gente, essa é a nossa realidade religiosa. Sabe, quem não entender isso com profundidade, não entendeu até o fundo que é o cristianismo. É bonito isso, né? Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. O Pai me ama porque dou a minha vida, né? O mundo saberá que amo o Pai, né? E faço como o Pai me ordenou. Quer dizer, para Jesus tudo era fazer a vontade do Pai, o Pai, né? Porque aí ele sabia que a humanidade ia ser libertada. Ok, vamos lá, vamos em frente. Pai, salve-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim, né? João 12, 27, né? Pai, salva-me. Ele sabia que ele estava no limiar da paixão, da morte. Pai, salva-me desta hora. É a pessoa humana de Jesus falando, né? Mas aí a pessoa divina, né? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Então cumpra-se a tua vontade, né? Deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu? João 18, 11, né? Quando Pedro puxou da espada, cortou a orelha daquele servo do sumo sacerdote, lá o Malco, né? Jesus disse, Pedro, você não sabia que eu podia pedir para Deus 12 legiões de anjos, se eu quisesse, acabava com tudo isso daqui, mas eu deixarei de beber o cálice que o Pai me deu? Sabe, gente, Deus deu um cálice para nós também, sabia? Cada um de nós tem um cálicezinho para oferecer a Deus, o cálice da nossa vida, dos nossos sofrimentos, dos nossos trabalhos, do suor do rosto de cada dia para ganhar o pão da família, sabe? Quando você for à missa, coloque naquele cálice do sangue de Cristo, também o seu cálice, sabe? Em cada missa, nós precisamos oferecer a Deus também a nossa parte. São Paulo não fala isso? Eu completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Está lá, Colossenses 1, 24. Eu completo na minha carne. Cada cristão é membro de Cristo. Então, cada cristão tem que dar a sua contribuição para a salvação. Aí está o sentido do sofrimento. A única pessoa que sabe sofrer com fé é o cristão. Por quê? Porque o sofrimento dele tem um sentido. Ele está salvando o mundo junto com Cristo, quando ele oferece o seu sacrifício ao Cristo pela salvação do mundo. Eu escrevi um livro, acho que até está por aqui, Sofrendo na Fé, né? É um livro que, aqui, por acaso está aqui na prateleira. Sofrendo na fé. Só tem um jeito de você sofrer bem, sofrer na fé. Que fé é essa? Eu não perco uma gota do meu sofrimento. O cristão não perde uma gota de seu sofrimento. Um ai que ele geme na dor, ele não perde. Quando ele oferece a Deus para completar a paixão de Cristo pela salvação do mundo. Aí a gente pergunta, mas por que Deus fez assim? Por que Deus quis contar também com o meu sofrimento para salvar o mundo?
para me valorizar. Santa Teresa d'Ávila dizia, é uma honra para mim poder completar a paixão de Cristo. Isso quer dizer que Deus quer me valorizar, Deus me dá valor, né? Tem um sentido profundo nisso. E ainda na cruz, antes de tudo, né? Antes que tudo fosse consumado, ele disse, tenho sede, né? É interessante esse consumado, né? A última coisa que Jesus disse na cruz, depois que ele entregou Nossa Senhora para ser a nossa mãe, né? Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Aí Jesus disse, consumatum est. Tudo está consumado. Ou seja, Pai, bebi todo o cálice que o Senhor me deu. Cumpri a tua vontade. Agora, entrego o meu espírito na tua mão. E morreu. Mas ele só entregou o espírito na mão do Pai, ou seja, ele só morreu na hora que ele quis, quando ele percebeu que ele tinha cumprido toda a vontade do Pai. Agora eu posso ir, né? Aí completou então, e esse tenho sede, né? Que ele coloca ali também um pouquinho antes do consumado, esse tenho sede, diz os santos padres da igreja que essa sede não era só uma sede de água. Claro, o crucificado tinha muita sede de água, porque como perde muito sangue, né? É uma sede tremenda, mas os santos padres interpretam como uma sede de salvar a alma, de salvar a humanidade. É um outro sentido que os grandes padres da igreja colocam, né, para nós. Pode passar? Ok? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Assim começa a leitura do lava-pés, né? Que São João gastou 5 capítulos para narrar a Santa Ceia, né? E ele começa assim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, né? Até cumprir o que o Pai queria, pois ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Ninguém me tira a vida, mas eu a dou livremente. Aqui, gente, está bem explicado aquilo que eu falei no começo. O Cristo não foi obrigado pelo Pai a ser crucificado. Não, ninguém me tira a vida. Eu dou a minha vida livre. Eu dou. Repare que no Evangelho, tentaram matar Jesus várias vezes e não conseguiram. Por exemplo, quando ele chegou em Nazaré, e o povo da sua cidade ficou hostilizando, levaram para um precipício, queriam jogá-lo lá para baixo. Ele passou no meio de todo mundo e foi embora. Não era a hora ainda dele morrer. Ele só morreu a hora que ele quis, né? Porque ele tinha que cumprir a vontade do Pai, né? Isso é muito interessante também. E outra coisa que eu queria destacar aqui, né, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Sabe, gente, na Santa Ceia, Jesus disse uma coisa muito importante. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Seria muito perigoso se Jesus dissesse assim, amai-vos uns aos outros, e parasse aí. Por quê? A gente podia ficar perguntando, Jesus, o que é amar? Amai-vos uns aos outros, tá bem, o que é amar? Como eu vos amei. Aí ele coloca o referencial do amor. Amem como eu vos amei. E como é que ele nos amou? Pregado numa cruz. Sabe, gente, a palavra amor é a palavra mais desgastada que existe no mundo hoje. A pessoa gosta de uma maçã, eu amo maçã. Vai fazer sexo? Vamos fazer amor. Espera aí, o que é o amor? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar, Madre Teresa de Calcutá dizia assim, amar dói. Dói, por quê? Porque amar é dizer não para você poder dizer sim para o outro. Se eu quiser pegar esse livro aqui e dar a você, eu vou perder o livro, certo? Dói, eu vou ficar sem o livro. Se eu quiser te dar 100 reais para um pobre, eu vou perder os 100 reais, dói. Se eu quiser ajudar um filho que está passando necessidade, uma doente, uma mãe que passa uma noite em claro com um filho que está doente, ela tem que dizer não para ela. Não vou dormir, não vou descansar, porque eu vou ficar com meu filho que está precisando de mim. Então, Madre Teresa diz assim, amar
dói. Se não dói, não é amor. É fantasia, é romance, é novela, mas não é amor verdadeiro. Por isso que São Paulo fala para os casais, para os maridos, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, São Paulo diz assim: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É assim que São Paulo quer que o marido ame a mulher ame o marido, até a cruz, se for preciso. Ok? Sabe, gente, eu coloco isso porque o amor está muito, desculpa a expressão, esculhambado. Tudo agora é amor, amor. Que amor? O Cristo colocou o referencial do amor. Como eu vos amei. Aí sim, a gente ama realmente como Ele quer que a gente ame. Tá bem? Chegamos ao final? Olha, muito obrigado a vocês que vieram participar aqui do nosso programa ao vivo, né? E eu quero agradecer a produção do programa, a direção do programa que montou esse novo cenário aqui, a foto bonita do Papa ali, né? Já estava lá no outro cenário, mas agora está aí com uma moldura mais bonita. Essa foto bonita do Vaticano também, né? Já emoldurada agora, né? Todo esse capricho para a gente oferecer uma escola da fé também mais atraente para vocês, ok? Um grande abraço a todos. Eu quero pedir aos sacerdotes, diáconos, que nos dê a bênção, lá da sua casa mesmo, como eu sempre peço, porque a bênção pode ser dada à distância, né? Agora, a bênção é sacramental. Só tem efeito em nós se a gente tiver fé, né? Então, ponham agora um pedido que vocês querem para Deus, diante dessa bênção, né, dos sacerdotes. A nossa proteção está no nome do Senhor. Fez o céu e a terra. Eu quero pedir pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida que essa bênção desça sobre todos nós, trazendo saúde para o nosso corpo, para a nossa alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Quero só lembrar uma coisinha, que vou ter que passar por uma cirurgia quarta-feira que vem, nesse ombro aqui. Então, pode ser que eu fique aí uns 2 programas sem a gente estar aqui. Mas já estamos preparando, né, algo para ser colocado, né, nesses 2 programas, se eu não puder estar aqui. Ok? Peço que vocês rezem por mim, para que eu possa me recuperar rápido e voltar rápido. Tá bem? Um abraço a todos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.